oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Assim seja. E assim, caros irmãos, nós consideramos aberta as nossas atividades de hoje. Convidamos nesse momento nosso irmão Pascoal, que mais uma vez está nos agraciando com a sua presença. Seja bem-vindo, Pascoal. Que Jesus te abençoe e te inspire para mais esta noite de atividades. Para quem não se lembra, o Pascoal já esteve aqui conosco. Ele é um dos fundadores lá do Centro Espírita Allan Kardec. É a associação, né? Associação Espírita Allan Kardec, lá de Araguaiana. Araguaiana é uma cidade que fica a cerca de 100 quilômetros depois de Barra do Garças. E o Pascoal está sempre aí conosco, nos prestigiando. É um grande companheiro, um grande trabalhador, um grande lutador. Aprendemos muito com o Pascoal. Então, seja bem-vindo, Pascoal, e fique à vontade para conduzir as atividades a partir daqui, tá bem? Estarei por aqui e no final eu voltarei. Fique à vontade. A nossa gratidão ao nosso irmão Valdomiro, que mais uma vez nos convidou. Quero, desde agora, saudar nossos irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento, nesse espaço virtual, e que nós possamos estar refletindo sobre a ótica da doutrina espírita a matéria de hoje. Que nós possamos, porque todos nós somos aprendizes do Evangelho, como nós já sabemos. Então, quero convidar vocês para que possamos fazer uma reflexão e que nós possamos juntos estar aprendendo sobre o tema, o encontro com Jesus. Nós temos observado que, na atualidade, ouvimos muitos relatos de pessoas afirmando terem encontrado com Jesus. Analisando essa situação de um ponto de vista da fé humana, de crença, de religiosidade, nós compreendemos. Porém, percebemos que muitos desses encontros retratam repetições literárias em que muitas pessoas apenas registram isso mentalmente e verbaliza, trazendo esse ponto de vista desse encontro com Jesus. Na verdade, repetindo o que ouviu de alguém. E nós sabemos que, pela ótica da doutrina espírita, o que nós poderíamos estar refletindo hoje? Nós, enquanto espíritas, estudantes dessa doutrina filosófica, religiosa e científica, como nós iremos refletir
nesse capítulo do aprendizado? Seria mesmo um encontro com Jesus quando nós repetimos literalmente o que nós ouvimos ou o que nós lemos, estudamos em algum livro? É a reflexão de nós, que nós possamos estar fazendo nessa noite. Nós iremos perceber, todos nós sabemos, só por questão da gente estar recordando, em Lucas, capítulo 19, nós temos aí o encontro de Zaqueu com Jesus. Depois nós temos em Marcos o encontro da mulher judia, aquela que sofria a hemorragia, com Jesus. Temos ao longo dos evangelhos vários encontros que estão relatados no evangelho tradicional. Mas esses encontros, apesar de estar sendo narrado literalmente, para essas pessoas que passaram por essa experiência, mesmo naquela época, esses encontros foram terapêuticos, foram encontros profundos, encontros reais, encontros que fizeram com que essas pessoas mudassem totalmente o rumo, a rota de suas vidas. Nós temos também em Mateus, capítulo 8, o encontro do centurião com Jesus. Está certo que ele foi em busca, interceder pelo seu criado, mas aqui nós sabemos que nada é por acaso. E esses encontros, eles são terapêuticos. Agora, quando nós atualmente iremos dizer que estamos encontrando com Jesus, né? Então nós iremos perceber que a doutrina espírita, ela nos convida a exercitar esse encontro, mas de uma forma não literal, mas fazer com que nós possamos resgatar essa profundidade de confiança em que essas pessoas, como Zaqueu, como a mulher judia, o centurião, tiveram essas experiências. Porque esses encontros terapêuticos, eu digo terapêutico porque é uma terapia espiritual. Ela trabalha no íntimo da pessoa. Então, por que Zaqueu, a mulher judia, o centurião, o próprio Saulo de Tarso também teve essa experiência já após a partida de Jesus pela crucificação? Então, nós iremos perceber que esses encontros eram profundos e reais. Essa é a missão da doutrina espírita, fazer com que nós tiramos o espírito da letra ao ler um livro, ao ler o evangelho, que nós possamos tirar as vivências, nós possamos estar extraindo o conteúdo para a nossa própria vida, para a nossa vivência no dia a dia. Nós não podemos nos tornar intelectualistas, detentores de conhecimento apenas, porque isso vai nos trazer um conhecimento, mas o nosso coração, a nossa vivência estará distante. Onde Jesus vem a dizer: muitos me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Simbolizando o coração, a nossa vivência, a nossa integridade, para que nós possamos então compreender. E nesses encontros de Zaqueu, por exemplo, nós percebemos que ele se transformou não repentinamente, como poderemos até entender literalmente. Nós sabemos que a transformação de uma pessoa é gradativa. A decisão de Zaqueu pode ter sido pontual, mas a sua transformação, a sua evolução foi gradativa e com quedas, com certeza. Com certeza ele teve recaídas morais, mas a sua vontade superou. Então aí está o convite que a doutrina espírita nos traz nessa noite para que possamos compreender
como preparar, trabalhar esse encontro tão desejados que nós queremos com Jesus. Porque cada um de nós teremos um dia, se você ainda não teve a oportunidade de ter esse encontro, se eu ainda não tive, teremos, estamos trabalhando para isso. Porque nós sabemos que uma vez que uma pessoa tendo um encontro com Jesus, um encontro, vamos dizer, integral, ele jamais será a mesma pessoa. Né? Nós vemos até o próprio Emmanuel, no seu livro, que ele relata que ele chegou a ver Jesus algumas vezes, mas ele não se tocou naquele momento, mas não deixou de marcar a sua vida, a sua evolução. Então percebemos que esses encontros, por exemplo, da mulher judia, que foi significativo para ela, não apenas na questão da saúde biológica, como está retratado, e que muitas vezes a gente ouve os pregadores apenas demonstrar a cura biológica da mulher judia, quando na verdade essa cura biológica já se processava, ela apenas concluiu na presença de Jesus. Jesus apenas no sentido, né, não querendo diminuir, mas ele conclui aquele trabalho de autocura. E quando uma pessoa procura, encontra, ela supera, ela encontra a sua autocura, ela com certeza está com os seus pensamentos, está com a sua vida voltada para uma outra direção, a direção da vida maior. O próprio centurião, como nós já sabemos, que veio interceder pela cura do seu criado, porém a fé do centurião era tão grande que Jesus chama a atenção daqueles que estavam com eles. E ficamos aqui refletindo que o próprio Cristo, ele chega a dizer que nunca viu uma fé tamanha em Israel. E quando ele verbaliza dessa forma, ele está dizendo que a fé do centurião, embora não fosse literalmente um religioso, mas ele tinha confiança em Jesus. Ele estava ali porque ele confiava. Então esses encontros são significativos porque são profundos. E nós precisamos, repito mais uma vez, não deixar que possamos viver no superficialismo da doutrina espírita. Isso é um perigo, isso é um risco muito grande. Nós precisamos aprender a aprofundar, a sentir e a vivenciar. Então nós percebemos que a doutrina espírita nos ensina tudo isso, mas nós temos o nosso livre-arbítrio para querer, para desejar, como Zaqueu desejava. O próprio texto evangélico diz que Zaqueu tinha o desejo de conhecer Jesus. Ele não queria só ver, porque ver, qualquer um vê, mas conhecer é mais profundo. E quando nós estamos lendo os livros, quando nós estamos estudando muitas vezes, precisamos ter esse olhar, precisamos ter essa visão de não apenas intelectualizar os ensinamentos espíritas, mas que nós possamos conhecer os ensinamentos, porque conhecer é a somatória do aprendizado com a vivência. Então, quando Zaqueu teve a vontade de conhecer Jesus, Jesus se autoconvidou para jantar com Zaqueu. Então, nós percebemos que existem barreiras, embora nós estamos numa casa espírita, estamos sendo estudiosos da doutrina, nós iremos entender que existem barreiras íntimas, barreiras muitas vezes morais, que podem dificultar, como o próprio nome diz, barreira, ela pode dificultar com que nós possamos aprender, aprofundar no sentimento dos ensinamentos do Cristo. E aí nós iremos ver em Mateus 19, quando Jesus diz: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence
aos que vos assemelham. Então vejamos, o reino dos céus, que Jesus diz nesse ensinamento, significa o nosso interior espiritual. Porque o próprio Jesus, em outro momento, ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. Então aí nós percebemos, muitas vezes, pessoas correndo de um lado para o outro, muitas vezes mudando de religião desesperadamente, procurando o reino de Deus, procurando a religião certa. Há pessoas que falam assim, não, eu quero a religião da verdade, aquela religião pura, aquela religião que eu não vou ficar enganado. E aí as pessoas ficam procurando de um lado para o outro, procurando para fora, procurando lá longe. E muitas vezes, sem nenhuma pretensão de julgamento, mas na questão de ensinamento, nós observamos pessoas que estão olhando para o alto, esperando Jesus vir, Jesus chegar. Ou seja, colocando em prática o ensinamento literal. Quando Jesus diz que o reino dos céus está dentro de nós, o reino de Deus, o reino dos céus, está dentro de nós. Então, quando ele mais uma vez repete que o reino dos céus pertence aos que assemelham às crianças, está procurando aí dar o símbolo da simplicidade, o símbolo da humildade. A criança é desarmada. Nós vemos que a criança, quando nós iniciamos nosso trabalho aqui, que a doutrina espírita tinha acabado de chegar, recém-inauguração da nossa casa aqui nessa cidade, abrimos um trabalho com as crianças, era um café da manhã, e enquanto as pessoas passavam desconfiadas, as pessoas passavam olhando, de certa forma, disfarçada, olhando por baixo do chapéu, por baixo do boné, por baixo da sombrinha, para ver o que nós estávamos fazendo, porque eles tinham certeza que ali tinha inaugurado a casa dos demônios, né? E quando as crianças começaram a chegar, convidadas por nós para um café da manhã, as pessoas que passavam em frente achavam absurdo. Por quê? Como essas crianças, como as mães dessas crianças permitem que elas venham a esse lugar? E as crianças vinham na alegria. Você que trabalha com criança, você que é voluntário de um posto de evangelização, você sabe o que estou falando. Aquele sorriso desarmado, aquele sorriso de simplicidade, aquele sorriso que você olha, você vê ali a esperança. Então é disso que Jesus falava, né? E que ele traz para nós. Então percebemos que o reino dos céus é o nosso altar interior, porque Jesus diz que ele está dentro de nós, ou seja, em nosso ser, em nosso íntimo espiritual. Então, esse é o Cristo interno, porque existe o Cristo manifesto, que é o Cristo que está em todos os planetas do nosso sistema, trabalhando, preparando todo a nossa regeneração, ele que não descansa. Esse é o Cristo manifesto, é esse que veio a Jerusalém, que veio ao nosso planeta e deixou os ensinamentos. E quando nós despertamos o Cristo interior, aí é o nosso encontro verdadeiro com Jesus. Porque enquanto a gente não desenvolve esse conhecimento profundo, enquanto nós não desarmamos dos nossos preconceitos, como as crianças são desarmadas, nós temos os entraves que nos atrapalham por demais a desenvolver o reino do céu dentro de nós. Veja que as crianças, quando são menores, elas são desarmadas. E à medida que elas vão crescendo, se não for evangelizadas, elas irão recordando as suas memórias passadas e recebendo da sociedade os preconceitos, as maledicências
que muitas vezes os seus próprios pais ensinam às crianças. Então veremos que o reino do céu está dentro de nós. E aí é onde começa o nosso encontro com Jesus. Conta-se que Michelangelo, o grande artista, uma vez, ele conta que antes dele fabricar, dele talhar a estátua de Davi, ele passava todos os dias e via uma grande pedra, uma enorme pedra de mármore, e ele ficava ali por alguns minutos olhando aquela pedra, todos os dias. E por alguns anos ele apenas olhava. E depois que ele talhou a obra-prima, que quem depois quiser ver, aí é só entrar no Google, né? Temos lá a estátua de Davi, que é uma preciosidade de arte, né? Depois perguntaram para Michelangelo como que ele conseguiu produzir uma obra daquela forma, uma obra que, olhando atentamente para aquela estátua, para aquele monumento, parece que está vivo. Tamanha é a preciosidade da arte que Michelangelo reproduziu. E aí ele disse com muita tranquilidade, ele diz assim: quando eu ficava olhando para aquela pedra de mármore rígida, eu não via nada. Com o passar dos dias, com o passar dos anos, eu então consegui ver a figura de Davi dentro daquela pedra. E então o que eu fiz foi simplesmente tirar os excessos. Olha que resposta maravilhosa, uma resposta de arte. Então ele vem, e nós sabemos que foi uma resposta bastante interessante. Então ele diz que ele apenas tirou o que era excesso e dentro ficou a estátua de Davi. Da mesma forma, é o nosso trabalho que nós precisamos desenvolver. É tirar os excessos, os preconceitos, a preguiça moral, a maledicência. São os excessos que apreende a obra-prima que está em nós. O Cristo interior que não se manifesta porque está, de certa forma, preso por essas manifestações que ainda arrastamos durante milênios. Então, veja bem que nós estamos a caminho. E aí nós, quando falamos a caminho, lembramos da mensagem, da frase de Jesus, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele diz essa frase, ele é o Cristo manifesto. Ele é o caminho porque ele trouxe para nós a receita da salvação, a receita que é o Evangelho. E vem Kardec com um grupo de espíritos superiores e traz o Espiritismo, que particularmente eu gosto de chamar o modo de fazer. Jesus trouxe a receita e Kardec e os espíritos superiores trouxeram o modo de fazer. Então nós aprendemos, temos a receita com o ingrediente, o perdão, a caridade, o conhecimento, e a doutrina espírita vem ensinar como colocar isso em prática. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida é o Cristo manifesto. E quando ele diz o reino do céu está dentro de nós, é o Cristo interior que está dentro de você, está em mim, está em nós. Então vejamos que as leis divinas são justas por excelência, porque vem de um Criador que é justo e bom. Então quando a pessoa ela não entende, ela não encontrou o Cristo interno, ela não compreende as leis divinas. Aliás, muitas pessoas até acreditam que as leis divinas, as leis de Deus, é para elas uma perseguição, é um risco, é uma condenação.
quando, na verdade, as leis divinas são para nós como o farol, a direção. As leis divinas foram criadas para o nosso bem, para a nossa evolução. Porque quando o indivíduo ele está em autocondenação, quando ele tem as culpas e as desculpas guardadas na sua alma, quando ele olha para as leis divinas, que ele percebe que ele está fora de sintonia, fora do diapasão universal da lei do amor, ele reage, de certa forma, com violência, porque ele ainda não desenvolveu o Cristo interno. Ele apenas está literalmente repetindo o que ele aprendeu com outras pessoas. E quando dizemos que as leis divinas são justas, porque, como disse Jesus, cada um segundo as suas obras, aí está a justiça. Então nós percebemos que, segundo a maioria das crenças, quando a pessoa morre, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, segundo muitas religiões. E aí, quando a pessoa começa a desenvolver esse Cristo interno, ela começa a desenvolver o alto amor. E aí começam os questionamentos. Começam a aflorar em nós a nossa crise existencial, que na verdade, quando muita gente acha que é um problema, na verdade é um bom sinal. A crise existencial significa que nós começamos a acordar. Enquanto dormimos profundamente, na ignorância, na preguiça, muitas vezes na indiferença, nós não percebemos, nós não questionamos, aceitamos literalmente aquilo que coloca sobre a nossa vida. Não questionamos. Mas quando nós começamos a perceber, começamos a acordar, aí começam os questionamentos. Por que a lei de Deus sendo justa, por que Deus sendo bom, por que acontece tantas coisas infelizes na Terra? Então vejamos que, nesse exemplo que colocamos, para a maioria das religiões, quando alguém morre, vai para o céu ou vai para o inferno? Suponhamos, e nós sabemos disso, que as leis divinas, elas é de acordo com a evolução de cada um. Por isso ela é perfeita, por isso ela é justa. Imagina uma pessoa que fez alguma coisinha boa. Alguma coisinha boa ela fez. Mas aí ela se arrependeu, segundo algumas crenças, e ela então morreu e foi para o céu. E uma outra pessoa fez muito bem, uma pessoa que realmente é superior, morreu e também foi para o céu. Aí outras pessoas que roubaram a galinha, morreu e foi para o inferno. E outra pessoa que era um dos maiores traficantes, um dos maiores homens maldosos do planeta, morreu e também foi para o inferno. Veja que o ladrão de galinha foi para o inferno porque roubou uma galinha. Vejamos que são crenças, com todo respeito a quem acredita, quem crê, mas são crenças extremistas. Quando a lei da justiça nos convida ao equilíbrio. Suponhamos, nesse contexto, se duas pessoas estão brigando e uma assassina a outra pessoa, suponhamos que o assassino seja um nativo, um irmão nativo, que não tem muito conhecimento das leis, que de repente, dependendo do momento, ele assassinou o outro porque para manter a integridade da sua tábua, da sua família, para manter a integridade, inclusive, de repente, até dele mesmo, e por não ter tanto conhecimento moral. E de repente aquele que foi assassinado era uma pessoa que já tinha um certo conhecimento, mas que não colocava em prática. Então vejamos que, segundo a essa crença do céu e do inferno, o nativo vai para o inferno,
porque ele cometeu um assassinato, para o inferno eterno. E o que foi assassinado, ele seria a vítima, porque segundo os olhos do homem, o assassinado é a vítima. Mas nós não sabemos o que está no coração de ninguém. Mas as leis divinas sabem. Então aquele que é assassinado, de repente, ele é o devedor. Ele é devedor maior porque ele tinha o conhecimento. Então percebemos que as leis divinas são justas nesse episódio para equilibrar. Não significa que as leis divinas estarão nesse momento levando, incentivando o crime, porque a pessoa não conhece, mas é a balança da justiça. Porque é aquele que mais conhece, mais será cobrado. Essa é a lei. O próprio Jesus já disse isso. Então percebemos que nessa luta moral que nós nos encontramos, para vencer essas injustiças que nós geramos em nós mesmos, são os verdadeiros entraves que atrapalham para que nós possamos tirar o excesso que está em volta de nós e deixar que o Cristo interno venha florescer. Porque o encontro com o Cristo interno é que vai mudar. Não que ele venha fazer qualquer fenômeno sem o nosso esforço. O próprio caminho para que nós possamos chegar ao Cristo interno já é o caminho de doação, de entrega total. É um caminho de renúncia. Porque quando nós talhamos a nossa pedra de vícios, de excessos, de tantas coisas infelizes que nós trazemos, são as nossas cascas que nós trazemos durante milhares de anos. Para vencer a isso, é preciso ter muita vontade firme, como diz Kardec. Então, percebemos que na estrada de Damasco, por exemplo, Saulo teve um encontro com Jesus. Não foi um encontro com Jesus manifesto, mas um encontro com Jesus interno. Porque nós vemos, inclusive, na obra Paulo e Estevão, que a narrativa de Emmanuel diz que Saulo viu Jesus, viu um clarão e ouviu Jesus. Os dois criados que acompanharam não teve a mesma visão. Então a visão que Saulo teve foi do Cristo interno. E como nós conhecemos esse livro magnífico, nós já percebemos que quando ele sai a caminho de Damasco, ele já vinha trabalhando dentro de si. Saulo já vinha se questionando, era ele acordando, era o trabalho dele mesmo se talhando para que ele pudesse então manifestar esse Cristo interno. E quando ele estava no calor das suas reflexões mais íntimas possíveis, o Cristo interno manifestou dentro dele. E aí ele caiu do cavalo. Esse caiu do cavalo, entre aspas, eu colocar aspa, por quê? Porque muitas vezes nós também caímos. Nosso orgulho, o nosso não, né? O orgulho, o egoísmo, as coisas inferiores que andam conosco, que nós às vezes até mantemos, alimentamos, quando Cristo quando o Cristo interno se manifesta em nós, é preciso que caímos do cavalo. E, inclusive, esse termo se tornou uma gíria no meio popular. Né? O fulano caiu do cavalo. Significa que aquela pessoa se deu mal quando achava que era melhor do que os outros. Então nós percebemos que Saulo viu Jesus, o Cristo interior, que a partir daquele dia, daquele momento, veja que Saulo, ele tinha uma visão distorcida do Cristo. Mas naquele momento, o que ele decide? Quando ele ouve a voz do Cristo, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí nós iremos pegar essa frase
e refletirmos. Eu convido vocês a refletir comigo. Nós espíritas, trabalhadores. Aí Jesus vem: eu sou o Cristo a quem tu persegues. Será que nós não estamos, de algum modo, em algum momento, exercendo essa perseguição do Cristo? Não o Cristo manifesto, que está lá em um planeta superior, está aqui conosco também. Mas muitas vezes nós perseguimos o Cristo interno, que luta para se manifestar em nós, e os nossos excessos nós alimentamos, e aí nós, de vez em quando, quase sempre, estamos ali perseguindo Cristo. Mas aí quando Saulo, ele percebe que aquele ser que ele teve o contato naquele momento era um ser superior, e que ele, as forças que ele tinha, que ele imaginava ter, não era capaz. Então ele não quis duelar de forma alguma. O que ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Olha a decisão, olha a entrega, olha a renúncia do mal. Porque às vezes nós temos dificuldades de progredir, de evoluir, porque às vezes a gente faz concessão com as nossas inferioridades. É como uma pessoa que tem problema, tem doença do alcoolismo, por exemplo, e aí ele vai consultar o médico e o médico fala: olha, você não pode beber. Você tem que parar com o uso do álcool. Então aquela pessoa que é doente, ela ouve ali uma sentença de morte. Para ela, o médico está dizendo que ela vai morrer. Por quê? Sendo alcoólatra, sendo doente, dependente do álcool, ela não imagina viver sem o álcool. Então, parar de beber, para ele ou para ela, é a morte. Então, muitas vezes, nós temos que ter uma decisão como Saulo. Porque se nós fazemos concessões, o chamado jeitinho brasileiro, ou frase triste e infeliz, a pessoa sabe o caminho da lei, ela tem um conhecimento da lei, mas ela vai lá com um jeitinho brasileiro para burlar a lei, sabendo ela que ali é um crime que ela está cometendo contra a sociedade e contra ela mesma. Mas criaram o jargão, um jeitinho brasileiro. E aí tem outro jargão que simboliza outro crime também, que é muito triste, que é a corrupção. O tal do cafezinho. Dá um cafezinho para o fulano que ele faz isso para você. Então nós percebemos que essas nuances são entraves gravíssimos que impedem a pessoa de tomar a decisão. E aí nós ficamos fazendo concessões. Que tipo de concessões? Ah, não, eu vou deixar para começar na outra semana, hoje não dá, eu vou deixar para fazer isso. E a gente vai sempre adiando o processo. O convite vem todos os dias e nós vamos sempre adiando, sempre deixando para depois. Saulo, nesse momento, não deixou para depois. Quando ele percebeu que ele estava equivocado, ele simplesmente se entregou. Aquele Jesus de Nazaré que ele odiava, que ele detestava, que era o seu inimigo, ele passou a chamar de Senhor. Por quê? Porque ele percebeu, ele admitiu a sua inferioridade diante daquele ser interno. Ele não viu nenhuma nave espacial, ele não viu nada de... segundo Emmanuel, ele viu um clarão muito grande, que isso intimamente para ele, porque os que estavam ao lado dele não viu nada. Então vejamos o que ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? E aí nós possamos estar repetindo. O que queres, Senhor, que eu faça? Faça com quem? Não, não é com quem, é comigo mesmo.
Porque às vezes a gente tem sempre esses desejos de terciarizar as coisas, né? A gente tem esse vício de terceirizar, melhor dizendo. A mensagem vem para nós e nós pensamos que quem teria que ouvir aquela mensagem não era eu, mas o meu vizinho, o meu amigo. A gente quer terceirizar sempre a mensagem quando chega para nós. Então, o convite é agora, para todos nós. Senhor, o que eu queres que eu faça? Porque quando nós adentramos esse altar íntimo, nós iremos tomar essa decisão. Enquanto nós não tivermos essa força que Saulo teve, que Maria Magdala teve, que Zaqueu teve, e quantos outros tiveram, nós ainda não encontramos com o Cristo interno. Nós ainda estamos olhando para o Cristo literal, o Cristo das letras, dos filmes, das palestras, mas o Cristo que nós precisamos ter o encontro com Ele é aqui, em nós. E para isso nós temos que fazer o grande trabalho que Michelangelo fez. Talhar a pedra dura, ríspida, muitas vezes nos cortando, porque quando você vai talhar uma pedra ríspida, ela solta os estilhaços. Esse é o nosso trabalho de progresso espiritual. Esse é o nosso trabalho diuturno que precisamos fazer. É nos auto-talharmos. E é para nós o convite deixar de ficar olhando apenas para o outro, para talhar o outro, quando na verdade a nossa maior missão é melhorar a si mesmo. E aí nós percebemos quantas pessoas têm o sonho de se tornar um médium de sucesso, um médium conhecido do mundo e fazer muitos trabalhos e fazer muitas coisas interessantes. Muito bom quando isso vem de dentro para fora. Quando isso vem de dentro para fora, vem de forma natural. Mas nós não podemos ficar sonhando e divulgando apenas o Cristo manifesto, o Cristo que está nas letras, que está fora de nós. Porque aí são palavras. Porque aí pode ser um ensinamento interessante, mas não tem o calor da vivência, não tem o calor da fraternidade, o calor do testemunho. Por que os testemunhos são fortes? Inclusive o Cristo trabalhava com a metodologia dos testemunhos. Segundo Emmanuel, eu não me lembro qual o nome da mensagem, está no livro, um desses livrinhos do Emmanuel, eu me lembro, assim, Caminho, Verdade e Vida, quando ele fala que ele comenta aquela passagem que diz assim, que muitas pessoas foram até Betânia não apenas para ver o Cristo, mas para ver Lázaro, que fora ressuscitado pelo Cristo. Mas elas voltavam renovadas. Veja bem, renovadas porque perceberam o testemunho e aprenderam com Jesus. Então os testemunhos são importantes porque é a vida sendo doada em prol daquela proposta. Então que a nossa vida seja o testemunho. Não que nós queiramos estar escrito no outdoor, não que nós queiramos nós mesmos divulgar febrilmente o nosso trabalho, o nosso nome principalmente, mas que a nossa vida seja diuturnamente, gradativamente,
um manifesto de testemunho. Porque aí não são palavras, aí são vivências. E o testemunho é interessante porque o ser humano, nós, enquanto ser humano, nós somos criados para dar certo. Deus nos criou para dar certo. Então, quando nós, por algum motivo, não estamos conseguindo, nós olhamos para o outro. E quando nós percebemos que o outro está dando certo, nós instintivamente queremos fazer a mesma coisa. É aí que funciona o testemunho. Onde nasceu a cola nas escolas, né? O indivíduo não estudava e na hora da prova ele percebia que o outro tinha conhecimento, então ele quer em busca do testemunho do outro. Mas aí já não é um crescimento, porque ele está querendo buscar algo que não é dele. No caso do testemunho, não. Porque o testemunho você não terceiriza, você manifesta. Se o outro quiser, ele vai ter que percorrer o mesmo caminho, ou um caminho semelhante ao teu, para que ele possa atingir também o propósito que ele precisa. Então, meus irmãos, que nós possamos levar essa mensagem, essa pequena reflexão para os nossos dias. Que nós possamos compreender que encontrar com Cristo é aqui, conosco mesmo, e trabalhando diuturnamente para que nós possamos estar a exemplo de Zaqueu, da mulher judia, do centurião, o exemplo da fé robusta, da confiança absoluta no Cristo. Que nós possamos, à semelhança de Saulo, que depois se transforma em Paulo, desenvolver essa decisão em trabalhar a nós mesmos, porque Paulo, depois que ele decidiu no caminho de Damasco a seguir o Cristo, ele foi preciso o resto da encarnação para concluir essa decisão. Porque decidir é o momento, completar é o resto da encarnação. Então, que nós possamos trabalhar em nós esse encontro com Jesus e que esse encontro seja terapêutico bastante para que nós possamos sair daqui muito melhor do que quando chegamos. Nossa gratidão a todos vocês que nos acompanharam nesse espaço virtual e eu devolvo aí a palavra ao meu irmão Valdomiro, já agradecendo pela oportunidade de estar colaborando com esse trabalho. Pascoal, nós que te agradecemos pela excelente reflexão. Eu queria te convidar, se for possível, que você nos conduzisse no passo virtual, pode ser? Pode ser. Então eu vou só colocar um fundo aqui, vou preparar, tá? Aí você nos conduz. Enquanto isso, os irmãos podem pegar sua garrafinha com água, pode se preparando, porque nós já vamos fazer o nosso passe virtual. E a energização da água. Pode buscar sua água. Então, Pascoal, fique à vontade. Pode nos conduzir. Graças a Deus. Convidamos nesse momento, então, nossos irmãos que nos acompanham pelo Brasil, pelo mundo. Respiramos com tranquilidade. Silenciamos o nosso interior, porque o Cristo se manifesta diante da nossa quietude espiritual. Que nós possamos cessar o barulho, o ruído íntimo que muitas vezes produzimos. Que nós possamos, como disse Jesus, diante da multidão, na multiplicação dos pães, senta-se sobre a relva,
para receber o pão. Que nós possamos nos aquietar nesse momento. Nesse momento que nós temos a plena confiança que o nosso Cristo Senhor está conosco. Que os benfeitores desta instituição está conosco nesse momento. Que nós possamos, nesse instante, visualizar as estrelas. Visualiza as estrelas, o céu estrelado, que nada mais é do que o cosmo, os planetas, as estrelas. Observamos o silêncio do cosmos, onde cada astro trabalha em silêncio, cumprindo a sua missão para a qual foi criado. E nesse silêncio, vamos sentindo que o cosmo, o universo é preenchido pelo amor de Deus. Nada é vazio na criação. E que o amor do Pai, ao adentrar o nosso planeta, se manifesta em forma de fluidos amorosos, como flocos de luz, descendo como chuvas sobre todos nós, sobre bons e maus, pois o amor de Deus é para todos. E que nós possamos, nesse momento, Senhor, estar agradecendo pela oportunidade de participar dessa reflexão da noite. E que o Senhor nos inspire sempre ao caminho do amor e que a cada dia possamos alimentar a nossa confiança de forma a não vacilar, de forma a ser pacífico e atuante no trabalho do bem. E que esses flocos de luz que descem sobre nós nesse instante, dizemos graças a Deus e gratidão, Senhor, pela oportunidade dessa noite. E assim, Mestre, nós pedimos que esses fluidos amorosos desçam sobre nós, que essa luz intensa do vosso amor manifeste sobre o nosso perispírito, alcançando nosso sistema nervoso, surgindo entre nossas células e alcançando nossos organismos, atuando energeticamente, realizando o equilíbrio interno e externo do nosso ser. Que essa luz intensa e amorosa ilumine todo o nosso ser, sem deixar manchas obscuras, sem deixar nenhum ponto de sombra em nós. Visualize-se nesse momento que somos homens e mulheres, lâmpadas luminosas, pois a luz do Pai manifesta em nós. Que a nossa confiança, que a nossa vontade firme seja
a vontade do Senhor. E assim, apresentamos, Senhor, diante de nós esse líquido, a água, símbolo da vida biológica, que nesse momento os benfeitores ao nosso lado possa deitar sobre essa água o magnetismo amoroso, os fluidos amorosos, e que cada molécula dessa água seja purificada, magnetizada, que nela esteja a essência do amor, assim como Jesus colocou nas festas das bodas, onde empunhou as mãos sobre a água e deu a elas coloração e um sabor, de acordo com a necessidade dos homens. Que essa água nesse momento, Senhor, receba o medicamento que nós precisamos e que nós possamos encontrar nela a confiança na qual nós depositamos em nós mesmos e no Cristo. E assim, Mestre amado, nossa gratidão por esse momento de luz, que o vosso amor, que a vossa paz esteja sempre em nossos corações. Que Deus seja louvado. Desculpe, o microfone estava desligado, então que assim seja. Bebe da sua água, já tomamos a nossa aqui. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco desde o início da atividade de hoje. Obrigado ao Pascoal, que sempre tem atendido aos nossos convites. E deixo aos irmãos já o convite para o nosso estudo, segunda-feira, às 19 horas, pontualmente, pelo Teams. Todos são sempre muito bem-vindos. Então, nós estamos, nesse momento, abrindo para vocês mais uma vez o microfone, Pascoal, para que você possa fazer suas considerações finais, sua despedida, e em seguida nós estaremos encerrando as nossas atividades de hoje. Só dizer gratidão, meus irmãos, gratidão, meu irmão Valdomiro, pela oportunidade, que nós estamos aprendendo sempre, e que nós possamos, em outras oportunidades, estarmos juntos, e que possamos estar aí desenvolvendo nossas virtudes nesse caminho do progresso espiritual. Muita paz e gratidão pela oportunidade. Que assim seja. Recebam o nosso abraço fraternal. Um abraço também aos irmãos de Araguaiana e da região do Vale do Araguaia. Fiquem com Deus e até segunda-feira no nosso estudo.